Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Eu, missionária Aline Abreu, estou aqui para trazer para vocês hoje a palavra de Romanos 9 e vai falar aqui de uma parte dispensacional, o plano do evangelho, o plano de Deus para judeus e para os gentios. E eu quero hoje que vocês prestem bastante atenção. É um texto muito legal de ser lido, muito legal de ser compreendido. Paulo já começa aqui falando sobre como ele se sente mal com essa questão do seu povo, dos judeus, né, que foram escolhidos, mas eles não quiseram. Eles fizeram pouco caso, né, dessa escolha. Eles fizeram pouco caso de Cristo. Eles queriam viver da maneira como eles queriam. Eles não queriam se abrir, né, para o Cristo que eles tanto esperavam. Veio e eles passaram batido aí por Cristo. Eles não estavam prontos, né? Espiritualmente falando, eles não estavam prontos, com os olhos espirituais atentos. Então, muitos deles não estavam sendo salvos, não iriam ser salvos, né? Inclusive, ele aqui no versículo 8, ele vai dizer... vamos ler um pouquinho antes. 7. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe prometi, né? Então nem todos os filhos de Abraão são descendentes desta promessa, porque os descendentes da promessa são os dos filhos de Isaac e não dos filhos de Ismael, né? E aí ele está dizendo aqui no final do versículo 8 assim, vamos ler o versículo 8 inteiro. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus. Não é nem só a questão de ser de Isaac ou não ser de Isaac, mas é a questão de ser promessa, estar debaixo de uma promessa. E não os que nasceram de modo natural. Ou seja, hoje, todos aqueles que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador entram para debaixo da promessa feita sobre a vida de Abraão e passam então a ser filhos da promessa. Mesmo que a gente não tenha, né, na nossa natureza essa linhagem de Abraão, quando passamos a aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nascemos novamente, nós passamos então a fazer parte desta promessa. Amém? Versículo 10. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aquele quem ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Isso é maravilhoso, né? Porque nós achamos que nós precisamos ter certas atitudes, que nós precisamos agir assim ou assado, que é de acordo com as nossas escolhas, de acordo... eu preciso não errar, né? Eu preciso ser perfeito para Deus me escolher. Não, isso não depende de mim, de você, nem da nossa perfeição e nem dos nossos erros. Isso depende da escolha de Deus, do plano de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ele até cita aqui Isaías, né, falando sobre a questão de sermos barro. Ele diz assim, mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Versículo 20, né? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que o faz, né, que faz o pote, ele tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um para uso especial e outro para uso comum. Às vezes a gente nos pega pensando, puxa, mas por que, né? Por que um, por que outro? Por que o Senhor usa fulano e não usa ciclano? Queridos, isso não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, do quão bons somos. Na verdade, em todos nós não há bondade. Aquilo que é de expressão de bondade em nós é o Espírito Santo que produz, sabe? Nós mesmos, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós só temos o mal. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está em mim. Nós não temos nada de bom em nós.
Tudo que nós temos de bom foi o Senhor que nos deu por meio do Espírito Santo de Deus. Todos os dons que nós temos, eles são nos dados como presente para que nós possamos usar e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender de uma vez por todas que desde o menor até o maior no reino de Deus, nós somos todos potes de barro. Nós somos todos iguais, não há ninguém maior, não há ninguém melhor. A quem lave banheiro não é menor do que aquele que prega ou do que aquele que ensina. Todos nós somos iguais. Todos nós. Não faz diferença. Não faz diferença. Se talvez você esteja pensando, mas o que eu faço, o que eu sou chamada para fazer é tão pequeno, eu queria fazer algo maior. Queridos, já pensou se o dedo mindinho do pé fosse pensar isso? Puxa, eu não queria ser o dedo mindinho, eu queria ser o olho. O olho que faz todo mundo enxergar o que é bom, o que é ruim. O olho que não deixa tropeçar. Mas puxa, o dedinho mindinho do pé, ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença no nosso corpo, ele nos dá equilíbrio. Nós precisamos entender que aquele órgãozinho que a gente acha que não tá lá pra nada, que não serve, porque a gente não sabe para que serve, a gente já acha que não serve para nada. Querido, eu quero dizer para você nesse momento, se você está ouvindo este vídeo hoje e está pensando que você foi chamado para nada ou que você é pouca coisa, eu quero dizer que você é extremamente importante. Independente do que você foi chamado, independente dos seus dons, independente, todos nós temos dons, todos nós temos chamado e ninguém tem direito de dizer se o barro é melhor, se o barro é pior, se o barro é maior, se o barro é menor. O único que tem direito de direcionar esses barros para qual vaso, qual tipo de vaso ele vai ser, é o Senhor. Pare de ouvir o que estão falando a teu respeito. Pare de ouvir o que a tua alma fala a teu respeito e comece a ouvir aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito. Amém? Porque o Senhor sabe muito bem os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Amém? E aí, Ele vai nos dizer assim. A partir do versículo 25 diz, isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de filhos de Deus vivo. Aqui está falando de um povo que é gentil, eu, você, aquele povo que não era judeu, aquele povo que lá na velha aliança, eles eram dados como nada, como ninguém, porque o próprio povo de Deus se achava os altíssimos, porque eles eram os escolhidos, eles achavam que eles eram muito diferentes dos outros, mas aqui o Senhor está escolhendo a nós também, para a glória de Deus. Esse povo que não deu muita ideia para Jesus, que não deu muita ideia para Deus, que não quis saber, que nos deram o direito de ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí vai dizer assim no versículo 27. E Isaías disse a respeito de Israel. Mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia, do mar. Lembre-se que ele prometeu isso para Abraão. Somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. Mas ficaram alguns descendentes, ficaram alguns remanescentes fiéis para a glória do Senhor Jesus. 30. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Nós fomos aceitos por meio da fé, mesmo não sendo judeus. A fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo nos trouxe a salvação, aleluia! A fé é um componente extremamente importante na vida de todo cristão. Existe mais de um tipo de fé. Nós precisamos saber a diferença de fé salvífica, que é a fé para ser salvo. Nós precisamos saber a diferença de ter o dom de fé, que é viver coisas extraordinárias. Nós precisamos entender um pouquinho mais de fé, porque a fé move o coração do Senhor. Amém? Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando.
O povo do Senhor procurava uma lei para ser salvo, porque na cabeça deles era mais fácil obedecer a lei para ser salvo, sendo que nós sabemos que é impossível ser salvo pela lei. Mas eles achavam mais fácil, porque aí é por obra própria. Se eu sou salvo pela lei, eu sou salvo porque eu sou bonzão, porque eu consegui cumprir a lei. Agora, ser salvo pela fé? Ser salvo pela fé, não. Ser salvo pela fé é uma obra do Espírito Santo em nós. E por que não? Né? Por que eles não conseguem, então, ser salvos, ser aceitos por Deus pela lei? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aleluia! Como dizem as escrituras sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra, Petra, no original grego, em que eles vão tropeçar. Pedra no original grego é uma grande pedra, é uma rocha. A rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Glória a Deus, nós, por meio da fé, cremos nesta grande rocha, na pedra angular. Nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e por isso não corremos o risco de ficar desiludidos. Não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo de graça. Não vivemos mais uma vida de morte e de inimizade, mas vivemos uma vida de vida, e vida em abundância, cheia de amizade com Deus, a ponto de sermos adotados por Ele e podermos então chamá-los de Abba, Pai, meu paizinho querido. Queridos, isso precisa queimar o meu e o seu coração. Que essa quentura do meu coração possa alcançar o seu. É maravilhoso. É maravilhoso termos entendimento do que temos a partir da fé em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para viver essa vida, amém? Amém? Glória a Deus por você estar aqui recebendo essa palavra de verdade no seu coração. Um beijo pra você, até a próxima semana, até o próximo vídeo, né? E eu creio em nome de Jesus que nós vamos começar a receber muitas pessoas nos chamando lá no Mulheres de Joelhos, lá no nosso grupo, no privado das administradoras, dizendo: eu quero reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, porque eu quero ter essa vida que a Aline, que a pastora Adriana, que a Marcinha, que a pastora Tininha estão falando lá no livro de Romanos. Eu desafio você a se posicionar no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.